Muito bom dia, quem já estiver por cá. Começaremos às 9 horas. Olá, professor. Bom dia. Ora bem. Professor, uma dúvida de ordem, mais uma. Tem, Sim. tem feito alguma grande alteração no texto nestes últimos dias? Não. Ok, professor. Mas, Tenho feito pequenas alterações. sim, mas podia registar, por exemplo, que alterou o método Jacques. Isso em termos da experiência das pessoas pareceu bastante irrelevante. Porque o efeito é simplesmente evitar um bug que ocorre num número muito pequeno de sítios. Bom, mas vamos então à aula, depois voltamos a falar. Tá bem? Ok. Ok, professor. Hoje vamos falar coisas que já começamos. Portanto, começámos a estudar o problema de saber quando é que um campo vetorial é conservativo. Verificámos que um campo ser conservativo podia ser expresso de várias maneiras. Uma era dizer, consideremos um subconjunto conexo do domínio do campo, dois pontos nesse conjunto, unimos esses pontos por uma linha C1 ou seccionalmente C1, e o resultado do integral de linha do campo relativamente ao caminho correspondente só depende dos dois pontos que são os extremos da linha, o início e o fim. Se isso acontecer, vimos também que é equivalente a dizer, se eu considerar caminhos C1 ou seccionalmente C1 fechados num subconjunto conexo do domínio, então o resultado tem que ser necessariamente zero. Descobrimos uma outra coisa mais interessante, que era, isso acontecia para campos que fossem gradientes de um campo escalar. Ok? E essa informação está contida naquilo que se costuma chamar o análogo da regra de Barrow de integrais de linha, ou segundo teorema fundamental do cálculo para integrais de linha. Vimos também que um campo contínuo for conservativo, então necessariamente é um gradiente de um certo campo escalar. Okay? Portanto, esse era o primeiro teorema fundamental do cálculo para integrais de linha, ou simplesmente teorema fundamental. Ou seja, corresponde àquilo que nós tínhamos feito em cálculo 1, com a derivação de integrais indefinidos, funções contínuas. Bom, estamos nesse ponto, mas gostaríamos de ter maneiras mais simples de decidir que um campo é conservativo do que calcular um potencial.
porque simplesmente nós podemos tentar calcular o potencial e termos dificuldades e ficamos sem saber se as dificuldades são inerentes, ou seja, o campo não é conservativo, ou se simplesmente não sabemos fazer as contas, ok? Portanto, algo que é natural, porque calcular um potencial envolve calcular primitivo, ok? E primitivar é uma coisa de si já complicada, como vocês sabem. Pois bem, acontece que eu consigo arranjar uma condição necessária, muito simples, para um campo ser conservativo. Vamos fazer uma definição primeiro, para não andarmos a termos uma abreviatura rápida do conceito. Portanto, se eu tiver fazer a definição de campo fechado, se eu tiver um campo F definido num aberto de Rn, U, um vetorial, portanto, com valores em Rn. Portanto, com U aberto e F classe T1 em U, ok? Então, F diz-se fechado se quaisquer que sejam os inteiros I e J maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a N, a derivada parcial da iésima componente de F em ordem a XJ for igual à derivada parcial da Jésima componente de F em ordem a XI em U. Okay? Portanto, isto tem que funcionar a todo o aberto. Portanto, às vezes nós diremos o campo tal é fechado, mas só no seguinte conjunto aberto será uma restrição do domínio. Okay? Portanto, faremos coisas dessas comumente. Porquê esta definição? A razão de ser da definição é o teorema que vamos ver começar hoje. Tem uma demonstração essencialmente trivial, à custas de coisas que vocês conhecem. Teorema: se F definido em U, portanto, como atrás, for conservativo, então F é fechado. Ok? Portanto, é este o primeiro resultado de hoje. A demonstração é uma linha. A demonstração é simplesmente notar isto. Se eu for considerar uma derivada parcial de Fi da XJ, isto vai ser a derivada parcial em ordem XJ, como F é conservativo, é o gradiente de qualquer coisa. A sua iésima componente será a derivada parcial de uma certa função escalar em ordem à variável xi. Ou seja, isto é igual a um dφ dxi
para um potencial π cedido em U valores reais. Temos isto de certeza. Agora, esta derivada é uma derivada de segunda ordem, portanto, D2φ dxj dxi. Mas isto é uma derivada cruzada de segunda ordem, que é igual, de certeza, à outra derivada cruzada. Eu obtenho trocando a ordem de derivação. Mas esta é o dfj dxi. Ok? Portanto, acabou. Está feito. Ou seja, a demonstração é uma consequência daquele teorema de Schwarz, de igualdade das derivadas cruzadas, simplesmente. Ok? E das definições que temos em jogo aqui. Portanto, já arranjámos o resultado e foi fácil de arranjar. Exemplo da aplicação do teorema. Consideremos G, xy, definido por y 2x, ok? Em R2. Ora bem, a derivada parcial da segunda coordenada, portanto, se eu disser que o G tem coordenadas G1, G2, a derivada parcial do G2, da segunda coordenada, em ordem a x, a derivada em ordem a x, de 2x, que é 2. A derivada parcial da primeira coordenada em ordem à segunda variável, que é o y, é a derivada parcial de y, que é 1. Estas duas coisas são diferentes. Portanto, G, certeza, não é conservativo. Okay? Porque falha esta condição necessária, que é o campo ser fechado. Não havia dúvida que o G era de classe infinito, portanto, aquelas outras condições no teorema verificam-se. Ok? Portanto, temos assim um teste rápido, parecem aqueles testes rápidos para o Covid, não é? Para decidir que um campo não é conservativo. Mas tal e qual como os testes rápidos do Covid, para decidir que é conservativo, esse teste rápido não me adianta muito. E o meu segundo exemplo tem a ver com isso. O meu segundo exemplo portanto, eu dei-vos as boas notícias, agora vou dar-vos as más notícias. Consideremos F definido em R2 menos a origem, com valores em R2, dado por F de xy é igual a menos y sobre x2 mais y2, x sobre x2 mais y. Okay? Lembro que há umas aulas atrás eu dei um exemplo com este campo. Okay? Um exemplo de cálculo do integral de linha. Nós fizemos algumas aulas atrás, que eu não vou repetir tudo, mas vou dizer o que é que era, porque vou precisar disso. Vou dizer, vamos definir R, 0,2π com valores em R2, por RT é igual a %T, %T. Portanto, T variar entre 0 e 2π, o que nós fazemos é percorrer a velha circunferência de raio 1 centrada na origem, no sentido direto. Ok? Damos uma volta só. Chamemos C ao contradomínio deste caminho. Portanto, é a circunferência, não é? O integral de linha
ao longo de C daquele campo F. É fácil de calcular. Já agora eu ponho aqui até uma bolinha para dizer que é ao longo de um caminho fechado. Okay? Vai ser o integral entre 0 e 2π. Faço as contas. Derivada do RT é menos seno t cosseno t. E descubro que o valor do F composto com o RT é exatamente a mesma coisa. Ou seja, isto acaba por dar 2π, que é diferente. Okay? Portanto, este campo não é conservativo. Em R2 menos a origem, que é o seu domínio. Ok? E vamos sublinhar isto aqui, esta qualificação, dizer que não é conservativo naquele conjunto. Okay? No entanto, se eu for calcular aquelas derivadas parciais que aparecem na definição de campo fechado, reparem que só são aquelas em que o I é diferente de J, porque no caso do I ser igual a J, é uma trivialidade que é sempre verificada, não é? Portanto, as derivadas parciais que me interessam para a definição de campo fechado são só duas, a da segunda coordenada em ordem a x, portanto tem que derivar em ordem a x sobre x2 mais y2, e ver quanto é que dá. Derivada do x é 1, portanto vou ficar com x2 mais y2, menos derivada de x2 mais y2 em ordem a x dá 2x, vezes o x que já lá estava em cima, portanto fica assim, sobre x2 mais y2 ao quadrado. O que dá, depois de simplificado, y2 menos x2 sobre x2 mais y2 ao quadrado. Okay? Se eu fizer a outra derivada parcial que me interessa para a definição de fechado, o que é que me vai aparecer? Vai aparecer o sinal menos, deixo aqui temporariamente. Depois, derivada do y dá 1, portanto vou ficar com x2 mais y2, menos derivada do x2 mais y2 na ordem de 2y, ok? Portanto, 2y vezes y menos 2y ao quadrado, a dividir por x2 mais y2 ao quadrado. Ora bem, simplificando o numerador, no numerador ficam com x quadrado menos y ao quadrado, mas como tem o sinal menos, ora bem, o que é que aparece? Aparece y ao quadrado menos x quadrado sobre x2 mais y2 ao quadrado. Quem diria, este campo é fechado. Ok? Portanto, este F portanto, F é fechado. Em R2 menos a origem. Okay? São estas as más notícias. Portanto, fechado não implica, fechado não implica conservativo. Em sentido contrário, tudo funciona lindamente. Não é? Temos o resultado, foi fácil de provar. Mas, neste sentido, isto não funciona. Nós podíamos dizer desesperadamente, ficamos por aqui. Mas acontece que não. Não ficamos por aqui porque, de facto, conseguimos arranjar teoremas
notem o plural, que com a hipótese de fechado e juntando mais qualquer coisinha, enfim, um ingrediente secreto, já conseguimos fazer a implicação funcionar em sentido contrário. Okay? No resto da aula de hoje, vamos olhar para um desses teoremas. Professor, está-me a ouvir? Estou a ouvir, estou. Sim, diga. Acha que podia só passar um bocadinho atrás só para eu conseguir passar uma última parte? Estava ali. É rápido. Ok. Obrigado. Uma coisa que me ocorreu no outro dia, okay, é que eu posso perfeitamente, se for suficientemente cuidadoso, publicar todas estas páginas que eu vou escrevendo por aí fora. Okay? Portanto, se por acaso, em alguma aula, vocês disserem, professor, eu dava-me jeito de voltar a olhar para isto porque passei mal ali, a o professor andou muito depressa, feito condutor de Fórmula 1, na aula 2. Vocês podem pedir, professor, consegue guardar isso tudo e pôr algures no Google Drive, qualquer coisa do género? Sim, consigo. Okay? Não é particularmente difícil, de maneira que, se alguma vez vocês estiverem numa situação dessas, basta no fim da aula dizerem, está bem? Depois do fim da aula, se eu não tiver feito os saves necessários, a coisa está perdida irremediavelmente. Ok? Portanto, lembrem-se disso, se for necessário. Não me custa particularmente, não é particularmente difícil. Okay? Bom, dizia eu, portanto, tivemos umas boas notícias, uma condição necessária, jeitosa e fáceis contas, mas a condição não é suficiente. Nós vamos querer arranjar uma condição suficiente, também relativamente condição suficiente que seja de fácil aplicação. O que vai acontecer, esse tipo de resultado, desenvolve a hipótese do campo ser fechado, mas também algo sobre o domínio do campo. Uma condição topológica sobre o domínio do campo. Lógica ou geométrica sobre o domínio do campo. Vamos ver hoje um resultado nesse sentido. Não é, aviso já que este resultado não é ótimo em relação ao que vamos fazer em cálculo 2. Ou seja, daqui a umas semanas nós veremos como melhorá-lo. Okay? No entanto, para fazermos os exercícios da próxima semana já é muito bom. Okay? E também tenho uma outra razão que eu depois explicarei no fim, se tiver tempo, para falar deste resultado. Okay? Portanto, vou voltar para onde estava e vamos enunciar esse resultado. Okay? Esse resultado diz o seguinte. Portanto, se eu tiver um F definido, como costume, as convenções mantêm, o E aberto, mas agora acrescento o meu ingrediente secreto. O meu ingrediente secreto é que, além de ser aberto, I é um conjunto em estrela. Portanto, é isto que vai fazer esta coisa funcionar. Eu vou pôr isso aqui em garridas letras vermelhas. Daqui a pouco vou já relembrar o que é um conjunto em estrela. Okay? F de classe C1 em U e fechado. Esta coisa de andarmos a falar de campos fechados é um bocadinho perigoso, porque nós já usámos fechado para outras coisas, para conjuntos fechados, está bem? Portanto, não confundir, mas eu espero que do contexto seja sempre fácil de perceber
se eu estou a falar de uma função, um campo, que é fechado, ou de um conjunto que é fechado. Okay? Portanto, aqui entre vírgulas temos o aberto e em estrela, portanto, isso é sobre o conjunto. F classe C1 e fechado é sobre a função. Ok? Então, é mais longas, F é conservativo. Que neste texto nós sabemos que quer dizer que é o gradiente de qualquer coisa. Durante a demonstração do teorema até veremos como calcular essa qualquer coisa, calcular o potencial. Okay? Portanto, eu arranjarei até uma fórmula para calcular o potencial na demonstração. No entanto, convém aqui relembrar o que é um conjunto em estrela, que é algo que eu devo ter mencionado há umas aulas atrás, mas pode ter desaparecido da vossa cabeça facilmente, porque não tivemos a usar isto muito. Aliás, se eu mencionei umas aulas para trás, foi exatamente para, quando chegássemos a esta altura, usar o conceito. Okay? Portanto, relembrando, conjunto em estrela. A contido em Rn é em estrela. Se existir um ponto Z em A, tal que todo o X pertencente a A, o segmento de reta unindo X a Z, ou Z a X, coisa, estiver contido em A. Okay? Portanto, há um ponto, algures no conjunto A, tal que por segmentos de reta eu consigo chegar a todos os outros pontos do conjunto. E, portanto, se o conjunto for uma estrelinha, enfim, desenhada ingenuamente para essa propriedade, se for uma bola também, se for um convexo qualquer também, mas obviamente, no caso da estrela, se vocês a desenharem como eu estou a pensar que estão a imaginá-la, o conjunto não é convexo, no entanto, é em estrela. Okay? Já agora, um exemplo de conjunto em estrela, que exige um mínimo de reflexão, é se vocês pegarem no Rn e tirarem uma semirreta ao Rn, aquilo com que ficam é um conjunto em estrela. Como é que se verifica? Okay, portanto, eu vou precisar deste exemplo daqui a pouco, de maneira que já estou a falar dele. Portanto, exemplo de um conjunto em estrela, vamos precisar daqui a pouco. Se eu tirar a Rn menos S, em que S é uma semirreta, é um conjunto em estrela. Eu vou convencer-vos disto com um desenho. Okay? Obviamente, pode ser sem um desenho, mas é mais fácil perceber o desenho. Imaginem que aqui tem o Rn. Ok? O N igual a 2 para a vossa cabeça funcionar. Okay? Peguem numa semirreta. Essa é isto. Okay? Façam o seguinte. Prolonguem a semirreta um bocadinho para o outro lado. Okay? Escolham um destes pontos. Aqui. Qualquer ponto em Rn menos a semirreta pode ser unido a este. Okay? Por um segmento de reta.
Okay? Não tem impedimento. Okay? Portanto, vocês não podem escolher, sei lá, o ponto que eu marquei agora a preto não servia para o ponto Z na definição de conjunto em estrela. Mas aquele ponto acolá, eu agora também marquei a preto, esse serve. Portanto, basta escolher um ponto algures do prolongamento da semirreta, portanto, na reta contém a semirreta, mas não na semirreta, para conseguirmos verificar a definição. Portanto, se eu tirar a R2, um semi-eixo positivo dos x, por exemplo, fica um conjunto em estrela. Okay? Bom, passados estes detalhes, vamos demonstrar o teorema. Okay? A demonstração do teorema é basicamente uma conta. Os meus propósitos escondidos ao fazer esta demonstração é mostrar-vos, de facto, por um lado, vamos usar uma série de coisas que vimos para trás. Portanto, isto é uma pilha de pequenos exercícios, esta demonstração, e são contas. Depois também chamar-vos a atenção de como é que se pensa em matemática, não olhando para os pormenores. Okay? Falarei no fim sobre isso, se tiver tempo. Portanto, demonstração. Eu vou pôr, digamos aqui, os passos importantes a uma cor e as contas a outra, para depois chamar a atenção sobre a estrutura desta coisa. Primeiro, arranjamos um candidato a potencial. Como? Bom, a inspiração para arranjarmos este candidato a potencial é um dos resultados que vimos ontem, quando demonstramos que se um campo é conservativo, então é um gradiente. Okay? Nós arranjamos um potencial à custa de fixarmos um ponto algures no conjunto e ligarmos esses pontos a um outro ponto onde queremos definir o potencial por um certo caminho. E como temos independência do caminho, o valor que nós obtemos define de facto uma função e depois fomos mostrar que essa função, de facto, o seu gradiente era o que nós queríamos. Para fazermos as contas, usámos um caminho, portanto, no cálculo da derivada parcial, nós precisávamos de calcular o potencial num ponto x mais h vezes E índice, em que E índice era um vetor da base canónica. Portanto, primeiro íamos até ao x de uma maneira qualquer que não interessava, depois íamos usando um segmento de reta do x ao x mais h e i. Ok? Portanto, vamos fazer o mesmo tipo de coisa. Só que desta vez, vamos daquele ponto especial na definição de conjunto em estrela até um ponto x, usando aquele segmento de reta que a definição de conjunto em estrela garante que existe. Portanto, o que eu vou fazer é pôr aqui o meu candidato a potencial. Vai ser definido por um integral de linha. Ao longo de uma linha que eu vou designar por L de ZX. Portanto, Z é o ponto especial da definição de conjunto em estrela. E L ZX. Bom, isso é o costume. É o segmento de reta unindo
Z a X. Eu posso escrevê-lo em termos de teoria de conjuntos. É formado por todos os pontos da forma Z mais T X menos Z, com T a variar entre 0 e 1. É a maneira mais simples de arranjar um segmento de reta. Okay? Portanto, o que eu vou fazer é calcular o integral de linha ao longo deste segmento de reta no campo F que eu tenho. Okay? Em que a representação paramétrica, obviamente, é aquilo que eu pus ali naquele conjunto, não é? Portanto, R de T é Z mais T X menos Z. Com T entre 0 e 1. Okay? Portanto, o meu primeiro ponto da demonstração é arranjar um candidato a potencial. Agora, o resto da demonstração é martelar isto para provar que, de facto, é um potencial. Portanto, ponto importante, o resto da demonstração é calcular dφ de xi e mostrar que é fi de x. Ok? Portanto, aí é a zima componente do F. Portanto, eu aqui, claro está que estou a fazer a convenção habitual. O F tem coordenadas f de x e 1 de E. Okay? Portanto, eu agora vou fazer as contas. Como? Usando a definição de integral de linha. Portanto, o meu primeiro pequeno exercício é como é que se calcula aquele integral de linha em termos de um integral de função real de variável real. Okay? O que é que isso vai dar? Portanto, uma expressão alternativa para φ de x mais escrita de maneira mais elementar, digamos assim, à custa de integrais de funções reais de variável real, será integral entre 0 e 1, portanto é o intervalo do parâmetro, de f composto com a representação paramétrica, portanto tem que considerar f de z mais t x menos z, interno a derivada da representação paramétrica. A derivada da representação paramétrica deriva em ordem t, que é com que é que fica? Fica um x menos z. E tenho que integrar isto em ordem a t. Okay? Portanto, aquele φ de x, posto em termos de integrais de funções reais de variável real, é só isto. Para fazermos as contas, no entanto, vou precisar de desmiuçar esta coisa um bocadinho mais. Como? Vou precisar de escrever esta coisa em termos de coordenadas. Agora vem a parte desagradável da história, que é aquele produto interno, de facto uma soma de produtos, não é? De maneira que... Mas não há maneira de escapar a isso. Razões que vocês vão perceber quando eu fizer o resto das contas. Portanto, aquilo que eu tenho ali, se eu escrever isto como uma soma, tenho ali as várias coordenadas do F, calculadas naquele sítio. Vezes a coordenada correspondente do x menos z, que será xi menos zi. Okay? Portanto, tenho que fazer esta soma.
e depois integrar em ordem a t. Ok? E finalmente isto já está como eu preciso. Está bem? Portanto, eu estou a convencionar, como habitualmente, que o x tem coordenadas xi e de 1 até n. E a mesma coisa para o z. Portanto, repare, isto foi simplesmente mudança de notação, mas mudança de notação que eu preciso para fazer as contas. Okay? Bom, então agora vamos calcular a derivada parcial. Como é que eu vou calcular a derivada parcial? Bom, o que eu tenho ali é um integral paramétrico. Nós andámos a ver, em algumas semanas, como calcular derivadas parciais de integrais paramétricos. Portanto, aqui o parâmetro, ou seja, aquilo que eu estou a considerar como variável, portanto, este integral depende do x. O z está fixo, mas isto é uma função de x. Vou querer derivar em ordem a x índice i. Okay? Portanto, o meu passo seguinte é, vamos calcular dφ dxi usando a regra de Leibniz. É legítimo aplicar a regra de Leibniz? É. Porquê? Porque eu, algures nas hipóteses, pus que o f era de classe C1 num aberto, e o aberto contém este segmento de reta por todos os lados, não é? Não tenho problemas para aplicar a regra de Leibniz. Ok? Portanto, deixa ao vosso cuidado pensarem como justificar isso com cuidado, se quiser. Okay? Portanto, eu vou simplesmente, agora, fazer as continhas, que é que a regra de Leibniz me dá. dφ dxi vai dar, simplesmente, a conta formalmente é simplesmente derivar de baixo o sinal de integral em ordem xi, não é? Só que o que eu tenho ali em cima é uma soma, bom, a derivada parcial de uma soma é a soma das derivadas parciais, tudo bem, mas depois, cada uma das parcelas é um produto, ok? Eu agora noto aqui um problema de notação, não é? Eu usei i como índice naquele somatório, e agora queria calcular dφ de xi. Má escolha de notação, vou dizer, vou usar dφ de xj para não ter problemas de significados diferentes dos meus índices, não é? Portanto, isto é dφ de xj, ok? Resolvi a dificuldade. Depois, eu tenho que derivar cada uma das parcelas. Mas agora reparem numa coisa. Há uma das parcelas em que o índice i é igual ao j e há outras parcelas em que o índice i é diferente do j, todas as outras. Okay? No caso daquela em que o i igual a j, aquele fator xi menos zi é o xj menos ej, portanto é variável. Nos outros casos, trata-se do ponto de vista do xj de uma constante. Okay? De maneira que vai haver uma vez em que eu tenho que derivar um produto em que tenho duas funções de xj numa das parcelas, nas outras parcelas isso não acontece. Portanto, o que é que me vai acontecer? Vou ficar com somatório e de 1 até n de derivada parcial em ordem a xj do primeiro fator, okay, que é o fi por aqui, deixa por o resto a preto, do fi z mais t x menos z. Ainda vou ter que calcular isto, não é? Vezes o outro fator, e não estou a derivar este segundo fator, okay? No caso particular do i ser igual a j, tenho que derivar o segundo fator e usar a regra de derivação do produto, não é? Portanto, eu fico aqui com uma parte deste género, mas também
ficam com uma parcelazinha que será simplesmente quando eu derivo o segundo fator, como o j é igual ao i, aquilo vai ficar com derivada 1, e vou ficar aqui com o fj de z mais t x menos z isolado, ok? E, portanto, aplicar a regra de Leibniz dá-me isto. Okay? Portanto, reparem aqui que os i's e os j's fazem confusão a toda a gente. Não é? Portanto, há alguma contabilidade nestas contas. Você tem que ter cuidado para não se enganar. Mas isso não é a ideia essencial. A ideia essencial é aplico a regra de Leibniz, tenho uma soma e uns produtos, derivo o produto conforme devo e fico com aquilo. Agora tenho a derivada parcial em ordem xj e algo que é uma função composta. Vou ter que usar teorema de derivação da função composta. Portanto, mais uma vez, um pequeno exercício sobre coisas que andamos a ver para trás. O que é que será a derivada em ordem xj daquele fi de z mais t x menos z. Bom, de facto, o que vai acontecer é que vocês vão ficar, com o teorema de derivação da função composta, com a derivada parcial do fi em ordem a xj, certo? Nada de confundir os i's com os j's, senão desastre seguir-se-á. Ok? E depois tem que derivar o argumento do fi em ordem ao xj. Ora bem, o que é que está a acontecer ao xj? O xj está a ser multiplicado por t. Não está a acontecer mais nada, o z é fixo. Não é? Portanto, deve-me aparecer um t. Okay? Portanto, aparece aqui um t. Okay? Isto aparecerá o xi menos zi cá fora. Estou aqui a pôr um número de parênteses errado, não é? Portanto, este aqui está a mais. Está ali o outro. E cá fora o resto continua como está. Ok? Bom, já fiz todas as contas que podia fazer de derivações, não tenho mais nada por derivar. E agora é que vem o momento crucial desta história. O momento crucial desta história é usarmos aquilo de especial que temos na hipótese. O que temos de especial na hipótese é que o f é fechado. Portanto, neste momento, usamos que f é fechado e, portanto, dfi dxj é igual a dfj dxi. Ou seja, volto a olhar para a última expressão que tenho a preto, troco o i com o j, simplesmente. Portanto, eu até posso não escrever isto tudo outra vez, que é uma perda de tempo, e dizer, sim, eu vou fazer a malandrice que estava preparado a fazer há muito tempo, que é chegar aqui, e estava o i, punho um j, ok? Lá em cima, e fica um i em baixo, ok? Bom, isto muda completamente o significado daquela expressão que eu tenho. Okay? Portanto,
Agora, o que é que eu preciso fazer mais? Bom, agora preciso mostrar que isto, que é razoavelmente complicado, me leva onde eu quero. Me leva aonde? Agora o meu objetivo é mostrar que aquilo que eu tenho ali, embora complicado, se eu calcular, é simplesmente igual à j-ésima componente do f no ponto x. Okay? Portanto, agora o meu grande objetivo passa a ser esse. Portanto, vamos... Portanto, agora... queremos mostrar que a expressão vale fj de x. O que, olhando para ela... Sim, diga. Poderia voltar ao slide anterior? Sim, volta ao slide anterior e ia voltar de qualquer forma. Só para screenshot. Para... nada de impressionante. Para Nada de aquilo, impressionante, professor. diga Nada de impressionante, já tinha passado tudo, na verdade. que nós olhamos para ali e não vemos nenhum fj de x. Okay? No entanto, conseguimos fazer isso. Mas precisamos ter olhinhos no seguinte sentido. Precisamos de usar o teorema de derivação da função composta em sentido contrário do que é habitual para chegarmos ao fim. Okay? Portanto, vamos fazer aquilo. Para isso, usamos o teorema de derivação da função composta para identificar uma derivada de composta. Derivada de composta é essa. Ok? Bom, queremos identificar uma derivada parcial em ordem xi. Ok? Não é de xi, não. Portanto, tenho ali derivada de fj em ordem xi, mas o que se consegue identificar, primeiro vou tirar este t que está aqui e pô-lo cá fora do somatório, ok? Estou a fazer pequenas alterações, pus aquele t ali para trás, ok? De maneira a podermos reconhecer. Portanto, esqueçam o t temporariamente, está ali muito bem. E vejam que aquele somatório, aliás, o t pode passar mais por fora ainda, não é? Está para ali. Ui. Okay? Pode ser assim. A expressão que está entre os parênteses curvos grandes, em altura, se vocês pensarem um momento, é uma derivada parcial em ordem a t, uma função. Ok? Qual função? Eu vou dizer-vos qual é, porque realmente olhar para aí e lembrarmos disso não é a primeira coisa que nos passa pela cabeça. Não é? Portanto, reparem que é uma soma em i, derivadas parciais do fj em ordem ao xi, vezes algo com xi menos di. Ok?
De maneira que, agora, quando eu escrever, andar entre as duas folhas, não é? Quando eu escrever a derivada que eu estou a pensar, vocês vão reconhecê-la. Se eu puser derivada em ordem a t de f j de t x, escrevi ao contrário, z mais t x menos z. Okay? Pensem nesta derivada em ordem a t. Como é que nós calculamos usando o teorema de derivação da função composta? Pela regra da cadeia, temos que calcular dfj dxi para cada i, calcular isto naquele ponto e multiplicar pela derivada em ordem a t do z mais t x menos z. Ok? Na sua iésima componente. Ora, isso é simplesmente xi menos zi. Portanto, voltando para trás, é isso exatamente que vocês têm ali. Okay? Esta soma em i de fj dxi, naquele ponto, vezes xi menos zi, é aquilo que vocês obtêm quando derivam parcialmente em ordem a t, fj de z mais t x menos z. Ok? Portanto, o que mais é que ainda temos na fórmula? Okay? Portanto, voltando ali, temos o t antes, certo? Que eu tinha posto cuidadosamente para fora. Temos o integral entre 0 e 1. E depois ainda temos aquela desgraçada parcela que está na outra linha a seguir. Tem lá um fj de z mais tx menos z. Okay? Portanto, que nós vamos pôr aqui outra vez, não é? Para isto é um integral em ordem. Bom, parece que não progredimos muito, mas de facto progredimos. Porquê? Porque aquilo que temos aqui, estas duas parcelas, se vocês pensarem um bocadinho, é derivada de um produto. Portanto, a função integranda é a derivada de um produto. Como é derivada em ordem a t de t vezes fj de z mais t x menos z. Okay? Como? Bom, derivem o t. Ficamos com fj de z mais t x menos z, a segunda parcela na função integrante. Depois temos que derivar em ordem a t o outro fator, que é o fj de etc. E multiplicar por t. Portanto, aquele integral que nós temos ali, ficamos com a integral entre 0 e 1, uma derivada. Ok? E agora? Bom, o integral entre 0 e 1 de uma derivada, em ordem à variável que estamos a integrar, regra de Barra, vai dar o quê? A função, que está aqui entre os parênteses, portanto, se eu puser aqui nestes parênteses a preto, não é? Portanto, eu tenho aqui uma função, vou ter que calcular esta função de t igual a 1 e para t igual a 0. Bom, para t igual a 0 dá 0, devido ao fator t. Não é? Para t igual a 1, o que é que dá? Bom, t fica 1, e lá dentro fica fj de z mais x menos z, que dá x. Ou seja, isto
espantosamente, pela regra de barra, é FJ de X. E acabou. Demonstração feita. Okay? Portanto, pontos essenciais. Aquilo que eu, de facto, sei sobre esta demonstração. Okay? Portanto, quando nós estamos a aprender matemática, tem a vossa idade, muitas vezes temos a tendência de olhar para os detalhes. Okay? E numa conta como esta, se a pessoa começa a olhar muito para os detalhes, perde o fio à meada. Okay? Portanto, a demonstração deste resultado começando do princípio, foi arranjar um candidato a potencial. Okay? Como de maneira análoga ao que fizemos para no outro resultado anterior. Portanto, esse candidato é um integral de linha ao longo de um segmento de reta. Explicitamos isso. Okay? Portanto, o segundo passo foi explicitar isso de maneira a ficarmos com algo envolvendo coordenadas do F. De facto, nós queremos provar algo sobre uma coordenada do F. Portanto, escrevemos um produto interno, depois explicitamos o produto interno em termos de parcelas. Depois queríamos calcular dx, j, não é? E era uma má escolha que eu tinha feito a certa altura, quando escrevi aqui xi, mas é xj. Xj, para não termos baralhação com os índices que estamos a usar. E fiz as contas. Como é que eu fiz as contas? Bom, derivação do produto e derivação da composta. Okay? Ficámos com uma certa expressão. E aqui foi a altura, temos uma derivada parcial de um FJ em ordem a XI e usar aquilo que é especial nesta situação, que o campo é fechado. Trocámos os índices, foi aqui no sítio que está a ser assinalado pela seta, trocámos os índices e depois fomos olhar com cuidado para a expressão que tínhamos arranjado. Nessa expressão temos duas parcelas, uma delas conseguimos identificar com t vezes uma derivada em ordem a t de uma função. Okay? Acontece que essa função é exatamente a outra parcela, de maneira que conseguimos ainda identificar, neste novo formato, a função integranda com a derivada de um produto. Feito isto, conseguimos acabar as contas usando regra de barra. Okay? Vocês me perguntarem o que é que eu me lembro desta demonstração, é isto que eu me lembro. Okay? Os somatórios, os i's, os j's, etc., são detalhes. Okay? Bom, é tudo por hoje. Vocês verão no texto do curso que há uma parte final na página correspondente à aula de hoje, que é sobre o teorema, chamado Teorema de Green. Nós vamos adiar o Teorema de Green para quando falarmos do Teorema de Gauss. Ok? Portanto, esse pedaço aí está lá, mas não é para considerar de imediato. Para os exercícios da próxima semana, vocês só precisam da matéria até aqui. Portanto, um bom fim de semana para vocês. Se alguém tiver alguma questão, diga. Já professor, bom fim de semana. Até segunda-feira, bom fim de semana. Obrigado. E aí? Edson, você assusta.